Bom dia, amados! Aqui nessa manhã para mais um vídeo aqui no canal, onde estou sempre falando da palavra do nosso Criador Yahweh, nosso Pai amado e querido, aquele que a Bíblia o chama de Deus. Então, amados, como eu sempre falo aqui nesse canal a respeito de assuntos como religião, sobre as Escrituras, se para nós cumprirmos, procurar andar conforme as Escrituras nos mostram, se precisamos ter alguma religião, frequentar algum braço religioso. E nessa manhã eu quero estar falando de um assunto interessante, abordando sobre salvação e vida eterna. O que as Escrituras nos mostram a respeito disso e o que as religiões nos apontam. Porque se a gente for conversar com algumas pessoas que frequentam algum braço religioso, seja esse braço religioso católico, espírita, evangélico, judaico, qualquer um braço religioso que seja, porque religião é uma só, com vários braços diferentes, de segmentos. E você vai ver que cada pessoa vai falar de uma forma diferente, porque isso aí vai nos levar a entender que a religião, então, ela não tem a verdade. Então, o que é salvação e o que é a vida eterna? O que as Escrituras nos mostram a respeito disso? Vamos ver? Aqui na carta de João, em 1 João capítulo 2, verso 25, está escrito o seguinte, 1 João 2, 25, está escrito: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Verso 26 diz: essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Verso 27 diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela os ensinou, assim nele permaneceis. Assim nele permanecei. O apóstolo João aqui está falando um assunto muito interessante. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que promessa é essa? Uma coisa que as religiões não nos mostram, quando estamos presos a ela, que a salvação tão falada dentro de religiões, mas que eles não têm uma explicação chave para essa palavra salvação, essa palavra é promessa. Veja o que está escrito aqui. Esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? O nosso Criador. Para você que não sabe, para você que nunca leu esse livro, chamado livro apócrifo, a palavra apócrifo quer dizer escondido, secreto ou oculto, aquilo que esconderam das pessoas, para que as pessoas não tenham a direção do que é a salvação e vida eterna. Quando Adão e Eva eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o nosso pai Yahweh ordenou para eles lá no jardim do Éden, isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 até o capítulo 3, na Bíblia do Almeida. O livro de Gênesis vem trazendo de maneira assim mais clara essa história. Ali é bem resumido. Só que nos apócrifos aqui mostra que logo após Adão e Eva terem pecado, o nosso Criador, vendo que Adão havia se arrependido muito por ter pecado, ele faz uma promessa. É isso que nós acabamos de ler aqui, na Bíblia. Você que tem uma Bíblia em casa, você pode conferir em 1 João, capítulo 2, verso 25, que está escrito: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então o Criador fez uma promessa. Essa promessa começa com Adão, ou seja, o Criador fala para Adão: Adão, daqui a 5 dias e meio eu virei, morrerei por você, derramarei o meu sangue sobre você, você entrará de novo no jardim, ou seja, no paraíso, e não só você, Adão, mas toda a tua descendência, ou seja, a tua posteridade justa. Essa é uma promessa que o Criador fez e que a Bíblia não traz ela na sua totalidade. Nós achamos alguns pontos na Bíblia de maneira bem resumida mostrando isso. Agora, se você ler os apócrifos, você vai achar isso aqui de maneira clara e completa. Entendeu?
Deixa eu ler aqui o capítulo 3 dos Apócrifos, do primeiro livro de Adão e Eva, que não tem na Bíblia do Almeida. Está escrito assim, ó: mas ao ouvir estas palavras de Deus, Deus aqui é Yahweh, né? Que a Bíblia chama de Deus. Acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão pensava que haveria somente 5 dias e meio para até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Yahweh. Então Yahweh, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou que estes eram 5.500 anos, e como um viria salvá-lo a sua descendência. Mas Deus, né, Yahweh, fizera antes esta aliança com o nosso pai Adão, nos mesmos termos quando ele saiu do jardim, encontrava junto a árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer. Portanto, ao sair do jardim, o nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Yahweh então havia mudado a sua aparência para uma outra forma, como ela ressecara. Viu como aqui nos Apócrifos mostra de forma bem mais clara a respeito de salvação? A salvação nada mais é do que uma promessa. Adão e Eva não foram expulsos do paraíso, mas o nosso Criador, por ver que Adão tinha se arrependido de ter pecado e desobedecido, ele perdoa Adão e faz uma promessa. E que promessa é essa que nós acabamos de ler aqui na Bíblia? Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí alguém pode dizer assim, mas como assim ele nos fez? Ele fez a promessa, não foi para Adão? Sim, foi para Adão, mas aqui nós vemos que ele diz para Adão: Adão, você entrará no jardim de novo, não só você, mas a tua descendência. Então nós estamos inclusos na promessa feita pelo nosso pai Yahweh ao nosso pai Adão. É por isso que sempre, quando a gente vai ler a Bíblia do Almeida, principalmente ali no livro do Gênesis, nós vamos ver que os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé e os demais, quando eles estavam perto de sua morte, eles sempre faziam uma reunião familiar e começavam a falar ali com seus familiares. Ao lermos a Bíblia, se a gente olhar por uma visão religiosa, a gente vai pensar que é simplesmente uma reunião familiar. Só que naquela época, por não ainda existir a escrita, as coisas eram tratadas de forma oral, ou seja, verbalmente eles falavam, não tinha escrito ainda, escrituras, na época dos patriarcas, Noé e os demais. Então, Sete e os demais patriarcas nossos antepassados, eles, quando estavam perto de morrer, por eles saberem dessa verdade, que o nosso Criador Yahweh tinha feito esta promessa ao nosso pai Adão e Eva, nossos pais Adão e Eva, então eles reuniam a sua família, os seus familiares, para poder contar essa promessa. Olha, vocês precisam guardar essa palavra e transmitir essas palavras de geração em geração, que o nosso Criador fez uma promessa aos nossos pais Adão e Eva, depois de eles terem sido expulsos do jardim do paraíso. O Criador fez para eles uma promessa de que em 5.500 anos, ou seja, 5 dias e meio, para o Criador 5 dias e meio é 5.500 anos. Inclusive a carta de Pedro vem falando, né, que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, se um dia é como 1000 anos, 5 dias e meio são como 5.500 anos, não é isso? Pois bem, por isso nós vamos ver agora e entender, quando lermos a Bíblia, que na maioria das vezes, quando os patriarcas estavam para morrer, perto de sua morte, eles reuniam seus familiares para poder falar desta palavra, que era a promessa. E essa promessa tinha que ser transmitida de geração em geração, até que veio a escrita e passou a ser falada de forma escrita. Mas até então, cada um deles, antes de morrer, tanto Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Sete, e Matusalém e os demais, todos eles faziam então uma reunião com seus familiares para poder falar dessa palavra aqui, dessa promessa que o nosso pai Yahweh tinha feito aos nossos patriarcas, nossos pais Adão e Eva, nossos primeiros pais. Entendeu? Então isto é salvação, isto é vida eterna. A pessoa que crê no Criador, no sacrifício que o Salvador fez por nós no madeiro, morrendo, né? A Bíblia o chama de Jesus, mas nós sabemos que o nome dele é Yahushua,
que foi trocado para se cumprir também a profecia de Jeremias no capítulo 11, verso 19, que está escrito: arranquemos da terra a árvore com seus frutos, para que não haja memória do seu nome, ou seja, para que ocultasse o nome do Salvador. Não haver memória significa não ter lembrança, para que ninguém lembrasse do seu nome. Por isso foi trocado o nome do Salvador de Yahushua para Jesus, entende? Porém o nome não é Jesus, mas Yahushua. E aqui no primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 10, verso 8, diz assim, ó: mas Deus disse a Adão: eu fiz uma promessa. Quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim. Olha aqui a salvação. Levar de volta ao jardim. O que tem dentro do jardim? Vida eterna. É por isso que nós lemos ali. 1 João 2, verso 25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti, a tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão. A palavra Deus aqui, que quer dizer juiz, né? A palavra Deus é um título, não o nome do Criador, mas para descrever a divindade do nosso Criador. Mas nós sabemos que o nosso Criador tem um nome que se chama Yahu, e o filho Yahushua, entendeu? Yahushua, ou Yahushua, Yahu salva, Yahu é salvação. Por isso ele diz em João 2 o seguinte: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me receberam. Se outro, pois, vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Isso está lá na Bíblia do Almeida, não é isso? Então, queridos, voltando aqui o foco do assunto, a palavra salvação quer dizer voltar para o jardim do Éden, de onde Adão foi expulso, e todos nós nasceríamos lá se Adão não tivesse sido expulso. Adão e Eva não tivessem sido expulsos. Como eles foram expulsos, nós vamos ter que um dia ir para lá. Então essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O que é a vida eterna? Morar no jardim do Éden, que foi criado pelo nosso Criador, para que todo ser humano nascesse lá e vivesse lá. Mas como Adão e Eva pecam e são expulsos, eles morreram, o nosso Salvador já veio, já morreu por Adão e Eva, eles já estão de volta no jardim, no paraíso, e todos nós que fomos achados justos diante do Criador, também herdaremos esta salvação, esta vida eterna, porque vida eterna só existirá dentro do jardim do Éden, entendeu? Então é isto. Então quando nós ouvimos a palavra salvação, a palavra vida eterna, significa a promessa feita a nossos pais Adão e Eva, promessa de vida eterna, ou seja, promessa de que 5.500 anos o nosso Criador viria, morreria em forma do Filho no madeiro para derramar o sangue sobre Adão, para que Adão voltasse para o paraíso e nós, os seus descendentes justos, não religiosos. Aí você pergunta, mas irmão, para poder eu entrar no paraíso eu tenho que procurar uma religião espírita, evangélica, católica ou judaica ou qualquer uma outra, muçulmana, para poder eu entrar no jardim? Não. A Bíblia diz que precisa simplesmente ser justo. Olha o que diz: você entrará no jardim, não só você, mas tua descendência justa. Para entrar no jardim e ter vida eterna é necessário ser justo, não religioso. Você não precisa procurar um templo, um líder religioso, até porque a Bíblia diz que há um só mediador entre nós, seres humanos, né? E ao Criador, que a Bíblia chama de Deus. Quem é esse mediador? Aquele que nos apresenta ao Pai. Ele se chama Yahushua, que a Bíblia do Almeida chama de Jesus, né? Na Bíblia você vai achar escrito Jesus, mas existem Bíblias que o nome dele verdadeiro está escrito lá. Eu tenho aqui mesmo a Bíblia Dalit, não gosto nem muito de estudar por ela, tenho ela só para poder provar que o nome do Salvador verdadeiro é Yahushua, mas eu prefiro usar mesmo a Bíblia aqui normal, que todos têm, e o nome do Salvador ali está, Yahushua. Você entende? Então esse é o nome do Salvador. Então a promessa, a palavra salvação,
significa a promessa de 5.500 anos, nosso Salvador vim, o Pai, né, vinha em forma de filho, que foi o Salvador Yahushua, morreu no madeiro, através do corpo Melquisedeque, derramou seu sangue, e a Bíblia também, o Melquisedeque, ele é escrito como Cristo, tanto é que você vai ler na Bíblia do Almeida, Jesus Cristo, ou seja, Yahushua Melquisedeque. Eles trocaram Melquisedeque por Cristo e Yahushua trocaram por Jesus o nome, entendeu? Mas isso não é o foco aqui agora, falar sobre os nomes, ou da troca dos nomes, mas falar para você o que é a salvação. A salvação é nós termos direito a entrar no jardim do Éden, que foi criado para nós, seres humanos, e para o nosso pai Adão e Eva. Se eles não tivessem pecado, todos os seres humanos já nasceriam lá dentro. Mas como eles pecaram, eles foram expulsos, morreram cá fora, e depois eles foram ressuscitados e levados novamente lá para o jardim do Éden de novo, para se cumprir o que está escrito aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ler aí. De repente esteja meio desfocado. Veja bem, a promessa. Entendeu? Mas Deus disse a Adão, ou seja, mas Yahweh fez, né, disse a Adão, e fiz uma promessa, que quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência. E quem é a descendência de Adão? Todos nós, seres humanos, que fomos justos. Sendo justo ou não, seremos descendência de Adão, mas para entrar lá precisa ser justo. Entende? E o que é ser justo? Ser justo é você não trocar o teu Salvador que morreu por você no madeiro por um homem que se chama pastor, por um homem que é chamado de seu pai, né? Em algumas religiões chamam de padre. E em Mateus 23 o Salvador disse assim: a ninguém na terra chamareis de mestre, nem de pai, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, ou seja, o Melquisedeque, que foi o corpo físico, a imagem física do nosso Criador. E um só é o vosso Pai, o que está no céu. Né? Então Yahushua, ele foi o único mestre aqui na terra. E o único Pai é o nosso Pai Celestial. A não ser o nosso Pai biológico, né? Que é aquele que nossos progenitores, o teu pai, a tua mãe, sim, esses vocês vão chamar de pai e de mãe. Mas fora esses, a nenhum outro você deve chamar de mestre ou de pai, entendeu? Ah, o meu pai na fé, a minha mãe na fé, isso não existe, isso é coisa religiosa. Existe um só Pai, Criador de todas as coisas, que é o que está nos céus, e existe o teu Pai terreno, que é aquele que cuidou de você desde criança até você estar grande. Este é o seu Pai. Agora, fora isso, esse negócio de padre, da religião católica, ou rabino, ou pastor, até porque pastor na Bíblia fala de pastor de animais. Quando a Bíblia fala de pastor de seres humanos, é um só, aquele que morreu no madeiro. Está lá em João capítulo 10. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Alguns desses que estão nas religiões dá a vida por alguma ovelha? Não, né? O pastor Yahushua deu a vida tanto pelos seres humanos, como deu a vida pelas ovelhas mesmo, porque na época da lei, os homens pecavam, quem pagava o pato, quem pagava o preço, eram as ovelhas que eram mortas, para derramar o sangue pelas pessoas, pelo pecado das pessoas. Então, quando o Salvador Yahushua disse que ele morreu pelas ovelhas, deu a vida pelas ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas animais também. Nós, seres humanos, e pelas ovelhas animais, porque não precisaria mais matar ovelhas para derramar sangue, para perdoar pecado de ninguém, porque o próprio sangue do Salvador seria o sangue para perdoar todos os pecados da humanidade, como está escrito aqui na promessa. O Criador disse: olha, eu derramarei o meu sangue sobre ti, Adão, e tu entrarás de novo no jardim. Então, salvação e vida eterna significa entrar no jardim do Éden, onde Adão e Eva foram expulsos. Isto é salvação, isto é vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez aqui, ó, 1 João 2,25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abri-la e lê-la e conferir. Está escrito na Bíblia do João Ferreira de Almeida.
1 João 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E aonde tem vida eterna? Dentro do jardim do Éden, no paraíso. Ok, meus amados? Então esta é a palavra que eu vos deixo nesta manhã. É uma palavra breve, não muito grande, mas de um grande esclarecimento. Quero deixar esta palavra para você, para que você não fique mais perdido quando se tratar do assunto salvação e vida eterna. Você saiba do que é que está falando as Escrituras, ok? Então que você fique com essa palavra aí nesta manhã.